A gravação do piloto da Lamia pode sugerir que ele não foi claro ao dizer que se tratava realmente de uma emergência. Nós vamos entender agora o que aconteceu com o avião minutos antes de cair. E para isso, nós convidamos o especialista em segurança de voo, Jorge Barros. Bom dia, Jorge. Obrigado por aceitar o nosso convite. É possível apontarmos uma única falha ou foi uma sucessão de erros que causou esse terrível acidente? Ontem eu dizia, até por ouvir muitos especialistas de voo, de que realmente o que mostramos na reportagem, o percurso é de 3.000 quilômetros e que a autonomia desse avião é de 3.000 quilômetros, mas que o plano de voo tem que ter combustível suficiente para um aeroporto adicional, no caso seria Córdoba, não é? Que seria mais próximo, e é mais 30 minutos para ele poder sobrevoar em uma situação de emergência. Como que funcionaria nesse caso, já que parece que duas outras aeronaves também tiveram uma situação de emergência, poderia não ser tão grave, mas também tiveram, para priorizar e para estabelecer onde aconteceu o erro para essa tragédia? Olha, em aviação é muito importante a figura do planejamento. Então, o planejamento da viagem às vezes começa um dia antes da própria viagem, onde a tripulação vai estudar o cenário que ela vai enfrentar. O cenário da região onde ela vai chegar, a altitude que vai voar, o consumo de combustível, onde é que ela conta com abastecimentos ao longo do caminho, etc. Esse planejamento, ele elimina vários inconvenientes que possam surgir ao longo da rota. Agora, além do planejamento, a antecipação do que deve ser feito é muito importante. Então, o piloto não pode desviar de uma tempestade em cima da tempestade, tem que tomar essa decisão muito tempo antes. E se ele começa a perceber que o consumo está excessivo, ou que o combustível ameaça não ser o suficiente até o seu destino, ele precisa começar a tomar medidas antecipadamente, com antecedência. Ou seja, ele altera a altitude de voo, muda a potência dos motores, decide pousar até em outro país, se for necessário, que não pode chegar na iminência do problema. E o que a gente vê até agora é que houve assim, um retardamento nas ações do piloto, em pedir socorro quando o desastre se parecia iminente. Então, naquele instante que ele decide declarar emergência e revelar uma coisa que ele estava guardando em segredo até então, que era o baixo nível de combustível, era tarde demais, pouco se podia fazer por parte do aeroporto do controle de tráfego aéreo. Bom, algumas especulações também é de que ele já havia feito esse voo anteriormente, não com a equipe da Chapecoense, mas já havia feito esse trajeto anteriormente, sempre nas mesmas condições, mas que nunca havia tido o problema do tráfego aéreo, então por isso sempre deu certo. E também que, se ele relatasse o problema, de que haveria uma multa muito grande, que essa multa poderia quebrar a companhia que tinha apenas duas aeronaves e que a licença dele como comandante, como piloto, poderia ser cassada. É verdade isso? É verdade. As punições para erros crassos como esse são muito fortes no mundo todo, porque trata-se de trabalho de muita responsabilidade, muita gente, muita vida humana dentro. Então não se pode errar erros elementares. Se houver necessidade de descumprir alguma regra de segurança, que seja possível justificar o porquê, com uma razão bastante forte, o porquê que se desviou. Quer dizer, a regra de aviação diz o seguinte, que o piloto pode descumprir qualquer regra, desde que ele consiga justificar o porquê fez isso, dando liberdade dele a agir da forma que for necessária. Se quiser pousar em outro país, pouse. Depois a embaixada vai lá e resolve o problema de passaporte, etc. O que não pode é se deixar chegar nessa iminência. Agora, o fato desse avião já ter feito isso que fez outras vezes, denuncia aí um problema igualmente grave, se não mais, que é a questão da cultura. A maneira com que aquela companhia, ou a região, ou os operadores lidam com o perigo. Subestimar o perigo como se o ambiente fosse eternamente favorável e otimista. E o comandante de aviação não pode ser exageradamente otimista, ele tem que ser precavido por um cenário desfavorável que possa estar esperando logo à frente. Ana Hickman quer fazer uma pergunta. Jorge, bom dia. Eu tenho uma pergunta assim. O fato do piloto, comandante, também ser o dono da companhia, ele já no começo, ele pode ter omitido uma série de informações, por isso nós tivemos aí essa tragédia? Olha, piloto precisa se concentrar no seu treinamento, na sua atividade técnica, e o dono da companhia precisa se concentrar na sua atividade empresarial.
A combinação dessas duas atividades nem sempre dá um resultado muito favorável, porque ambas as atividades são extremamente complexas. E um ser humano único para cuidar das duas coisas, ele tem muita chance de errar, ou na atividade empresarial, ou na atividade técnica de pilotagem, ou infelizmente em ambas. Chegaram a dizer, inclusive, que um piloto jamais voaria nessas condições. Ele fala, não, com esse combustível não tem autonomia para fazer, não vou voar. Mas pelo fato dele ser o dono da empresa, visando lucro, economia, etc. e tal, então que ele poderia fazer isso, né? Não sei se cabe esse tipo de lógica e pensamento numa situação dessa. Agora, o que eu quero perguntar para você, Jorge, é o seguinte. Se existe um planejamento e o plano de voo tem que ser apresentado, de quem é a responsabilidade? Por exemplo, o aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, onde ele decolou, não poderia impedir ou chegar e falar, espera um pouquinho, você vai fazer um voo de 3.000 quilômetros e você tem autonomia apenas para 3.000 quilômetros e impedir que ele decolasse? Olha, poderia sim. Na verdade, as agências de aviação pelo mundo todo, elas têm vários níveis de fiscalização. A fiscalização normalmente acontece por amostragem, eles não olham todos os aviões, eles pegam uns ou outros para passar uma ideia de que todos estão sendo fiscalizados, porque seria tecnicamente muito difícil de fiscalizar 60 mil voos que acontecem simultaneamente no mundo 24 horas por dia, não haveria técnicos suficientes para isso. De qualquer forma, esses entes que vão analisando o planejamento do avião, tipo a sala de tráfego que recebeu o plano de voo, a torre de controle, cada um deles tem uma responsabilidade muito limitada. Na verdade, a agência precisaria desenvolver a atividade de fiscalização, conseguir ser mais abrangentes, ver o caso como um todo. O que é mais comum acontece no Brasil também é a tal da fiscalização de rampa. São agentes fiscalizadores que existem no aeroporto que, quando eles levantam alguma suspeita que algum avião, algum voo possa estar descumprindo regras, então eles se aproximam da tripulação e fazem ali uma verificação geral. Se o cartão de saúde dos tripulantes está válido, se o avião está corretamente abastecido, se a documentação do avião está toda completa. Agora, nós sabemos que essa fiscalização depende muito da proatividade dos funcionários que estão ali naquele setor, naquele momento. E isso varia em função de horário, de dia de semana, de sazonalidade, etc. Disse? Bom dia, eu gostaria de saber, então a gente voando aqui pelo Brasil, a gente pode ficar tranquilo sabendo que realmente o nosso avião tem um combustível suficiente por conta dessas mostragens que eles fazem em um avião sim, no outro não, como você disse? Eu diria que nós deveríamos ficar tranquilos ao conhecer a companhia aérea. A qualidade da companhia aérea não é sempre igual ao longo da história, ela vai alterando. Existem companhias aéreas que já até fecharam por terem produzido os acidentes aeronáuticos. Nos Estados Unidos existem duas grandes companhias que sofreram tantas multas e tanta penalidade financeira em função de acidentes aeronáuticos que elas faliram. Então, eu tenho a impressão que o cidadão, que as entidades poderiam ficar atentas ao comportamento das companhias aéreas ao longo do tempo. Ora, elas estão melhores, ora estão piores, nós precisamos identificar isso e agir preventivamente. Porque não sei se todos observaram, esses grandes acidentes aeronáuticos têm acontecido na nossa região a cada 10 anos. Se nós formos ver 10 anos atrás, 2006, 2007, houve também 2 grandes acidentes aeronáuticos. Em 96, 97, mais 2 grandes acidentes. Então isso é uma amostra que essa atenção e desatenção, ela costuma acontecer de maneira cíclica. Quer dizer, nos próximos anos é de supor que a lembrança desse acidente possa gerar comoção de tal forma que todos fiscalizarão todos. Então as operações se tornam mais seguras. O nosso perigo, digamos, o nosso desafio é o longo prazo, quando as pessoas esquecem e se desguarnecem. Agora, como é que funciona a prioridade, por exemplo, em uma emergência? Nós tivemos a informação de que 2 outras aeronaves também pediram prioridade para o pouso. A controladora da torre, ela sinaliza a prioridade pelo número de passageiros, por exemplo, uma aeronave maior tem prioridade. Como é que ela estabelece quem é que tem o direito a pousar primeiro? Na verdade, para cada aeroporto já existem regras pré-definidas. Isso tem uma variável, inclusive, do tamanho do aeroporto, a quantidade de caminhões de bombeiro, a quantidade de hospitais ao redor. Então, isso é feito um plano de emergência para cada aeroporto. Nesse plano de emergência, além daquelas prioridades clássicas que são consideradas globais a nível mundial, existem também prioridades locais. Quer dizer, entre um avião monomotor pequeno ou um avião 747 com 300 passageiros a bordo,
o controle de tráfego aéreo vai ter que pegar na lista que ele tem de prioridades, naquele instante, aplicar aquilo que já foi combinado com os demais entes do aeroporto. Quer dizer, se um determinado caminhão de bombeiro furou um pneu e está sem condições de se locomover, aquele avião de 300 passageiros vai ter que escolher outro lugar para ir, porque o aeroporto não vai ter como atender uma emergência de grande porte. Mas aquele avião de pequeno porte poderia ser bem atendido pelos demais caminhões. Então, essas variáveis que geram os critérios, elas dependem do aeroporto e da circunstância naquele momento do aeroporto. Jorge, eu tenho uma pergunta para você. Na sua opinião, como especialista no assunto da aviação, qual deveria ter sido a frase do piloto naquele momento, sabedor de tudo que estava acontecendo, pane elétrica, pane seca, ou o que fosse diante dele ali? Qual deveria ter sido a frase a ser usada para ser a prioridade para o pouso? Olha, a melhor atitude que todos nós precisamos ter é a antecipação. Então, se qualquer tripulação, e é o que está acontecendo hoje no mundo todo, começa a perceber que algo ameaça levar a operação para um nível de risco alto, ele já começa rapidamente a tomar alguma providência antes. Ou seja, ele pede para trocar para uma altitude onde o vento ajuda a empurrar o avião, ou ele muda a potência do motor para fazer esse motor ficar mais econômico e ele chegar mais longe. Os aviões têm basicamente 3 regimes de voo. O regime de rota, o regime de longo alcance e o regime de máxima autonomia. Isso é a escolha do piloto, ele pode escolher nesse instante. E ele pode sair avisando os órgãos de controle da sua necessidade. Os órgãos de controle têm uma boa vontade de ajudar todos, desde que eles tenham a ciência de maneira antecipada. Agora, nessa situação, 2 aviões de emergência, sem que o controle tenha condições de saber qual é a característica da emergência em cada um, é muito difícil, em segundos, tomar a decisão.